É uma alegria estar aqui com vocês hoje, a grata satisfação. Eu sou o marido da Dirce, vamos fazer agora 28 anos de casados. Eu sou o pai da Chara e da Caris. A Chara tem 17 e a Caris tem 11. E elas querem mandar na gente. Elas têm certeza que mandam. Então eu tenho 3 mulheres em casa. Já fiz uma formação e uma pós. Agora eu estou fazendo o meu mestrado em mulheres. E mulheres são muito estranhas. Se você conseguir entender uma mulher, você vai ser o maior pregador da cidade. Você entendeu a coisa mais complexa que existe. Imagina, uma mulher chega para outra e fala: vamos no banheiro comigo. Fazem célula, grupo pequeno, chegam desconhecidas, saem amigas. Se um homem chega para o outro: vamos no banheiro comigo, é o fim, nem começou, acabou. Felipe Barros, que bom te ver aqui. Mulheres são mais sensoriais, né? Elas têm um olfato mais aprimorado. Para cada homem que canta bem, existem 8 mulheres que cantam melhor. E elas têm uma visão radar, né? Elas conseguem ver em radar, elas não conseguem... elas conseguem ver um fio de cabelo, um fio uma linha de tecido no seu botão, quando o botão está para cair, a 10 metros de distância, mas não consegue ver a pilastra do estacionamento quando vai estacionar o carro. Elas acham tudo na geladeira. Você pergunta: onde é que está a manteiga? Você não acha manteiga, você não acha nada, né? Ela chega lá: aqui está, entrega na sua mão. Mas ela não consegue ver a luzinha vermelha piscando, dizendo que o motor vai fundir no painel do carro. Mulheres são muito engraçadas, gente. Se você não aprender a rir delas, você vai enlouquecer. A grande estratégia é rir. E nada para definir tanto uma relação conjugal, se ela vai bem, como o riso. A vida conjugal é engraçada. Você vai ver os pregadores de família, eles são engraçados. Porque juntar um homem e uma mulher é uma coisa engraçada, e depois vem os filhos, é mais engraçado ainda. E nós precisamos desse humor, porque o humor vem de humilde, o humor vem de umidade. Se você não tem senso de humor, você não é humilde, nem tampouco tem humus, não tem umidade no chão, no solo da vida. A vida é feita assim, de riso, e a gente precisa distensionar. A palavra é distensionar. Olha para o homem do seu lado e diga: distensionar. Então relaxa aí, se estica. Vamos lá, você vai ter um final de semana incrível. Eu tenho certeza que você vai ser impactado aqui esses dias. Você sabe por que Deus criou o homem primeiro? Porque Ele não queria palpite. Aí depois Ele olhou para o homem e disse: posso fazer algo melhor. E fez, irmão, acredite. Você sabe por que Maria Madalena foi a primeira pessoa que viu Jesus ressuscitado? A primeira pessoa que viu Jesus ressuscitado foi uma mulher, porque a notícia tinha que correr rápido. Ai, ainda bem que elas não estão aqui, senão eu tinha que ter saído de segurança. Lá em casa é engraçado demais, meu. É engraçado demais. Você fala: ô Dias, você quer almoçar onde? Qualquer lugar. Chara, Caris, vocês querem almoçar onde? Qualquer lugar, papai. Qualquer lugar não é qualquer lugar. Quando ela diz você nunca ou você sempre, não é sempre, não é nunca, é um superlativo. Elas colocam emoção na frase. Entenda as mulheres, começa a entender o idioma delas. Qualquer lugar não é qualquer lugar, porque qualquer lugar é: eu espero que você tenha se programado, feito a reserva, preparado o local e espero realmente que você me leve a um lugar. Ei, olhe para mim, mulheres não querem ir a um lugar, mulheres querem ser levadas a um lugar. Nossa, que silêncio aqui hoje. Isaías capítulo 13, vamos ler a Bíblia, verso número 12.
Isaías 13, verso 12. Vamos ler as Escrituras Sagradas. Farei que o homem seja mais precioso, mais raro do que o ouro puro e mais raro do que o ouro fino de Ofir. Pai, estamos aqui hoje, muito obrigado em Londrina, e que o Senhor possa descortinar a Tua palavra, a Tua verdade, e mostrar-nos a luz. Espírito Santo, ensina-nos a Tua palavra, pedimos em nome de Jesus. Nós somos a geração com menos pais na história. O resultado de crescer sem um pai em casa, de não ter um referencial, porque pais dão um norte, apontam um caminho, pais dão um limite, eles dizem até aqui, ou você pode ir mais longe, e pais dão identidade, pais reforçam a identidade de um filho, de uma filha. E quando não existe essa figura dentro de casa, não existe mensuração sobre os prejuízos que isso acarreta. Há pais vivos cujo coração não está mais nas suas casas. E o ponto de inflexão disso tudo foi a partir da década de 50, quando Alfred Kinsey lançou o seu livro Comportamento Sexual do Homem, em 1948. Em 1953, ele lançou o livro O Comportamento Sexual da Mulher, medindo o comportamento do americano comum a partir dos tarados, dos maníacos sexuais, como se o americano fosse um sujeito assim, psicopata, sexopata. E ele fez a sociedade americana acreditar nisso. Kinsey é o pai da revolução sexual, junto com o professor da escola de Frankfurt, Herbert Marcuse, que escreveu O Eros e a Civilização, onde ele dizia que para se mudar uma sociedade, você tem que erotizar as crianças. E Kinsey vai reinventar o homem. Nós estamos num processo em que o homem está sendo redesenhado. Quando você fala da era de ouro da história americana, eles apontam para a década de 50 ainda, porque a sociedade ainda não tinha sido transformada, modificada, porque eles amavam aquela ideia de que um homem vivia para a sua família, um homem vivia para trabalhar, ele estudava, ele se formava, ele tinha um bom emprego e ele servia seu lar, sua casa, seus filhos, sua esposa. Logo depois surge um discípulo do Kinsey chamado Hugh Hefner. Ele é o editor da revista Playboy. Ele é o fundador da revista Playboy, uma revista pornográfica, mas muito mais do que isso, uma revista sobre cultura, sobre valores, sobre princípios, que discutia temas sobre virgindade, sobre divórcio, sobre sexualidade, sobre homossexualidade, sobre tantos temas sociais. E ali tinham muitos articulistas, entrevistas com Martin Luther King Jr. e presidentes da República fizeram o papel de ainda dar entrevista a essa revista cultural, que mudou uma sociedade. No auge da revista Playboy, eles tinham 7 milhões de cópias mensais. E eles atingiam a classe A e B nos Estados Unidos. Os universitários estavam sendo atingidos por uma nova ideologia. E Hefner, ele era descendente o pai dele era descendente de um puritano, ainda das 13 colônias, que promoveu um avivamento, e ele odiava o cristianismo, porque ele foi criado num sistema muito rígido, e ele queria ser o inverso do seu pai. Então a sua rebelião era uma rebelião do tipo Esaú: casei com as hetéias para provocar o meu pai. E ele é aquele sujeito com toda aquela história, montou uma casa onde criou as playmates, as coelhinhas, e um estilo de vida, que não era mais o estilo de vida de servir a família, de viver para a sua casa, de amar sua esposa e de criar um teto para os seus filhos que seja o piso onde eles vão andar. Uma geração passando o bastão para outra, fazendo com que cada nova geração seja melhor do que a anterior. Não, era o estilo de vida de quero um carro conversível, vamos beber uísque, vamos discutir comida, vamos nos divertir.
um estilo de vida hedonista, um estilo de vida de prazer, um estilo de vida de pegar as meninas, de contar vantagem porque está se relacionando sexualmente com as moças. Então, há uma reconfiguração, uma transformação, uma mutação. O homem está em um processo de transição. E nós conseguimos apontar o ponto exato onde isso começa a acontecer, na década de 50. Quando nós chegamos na contracultura, nós vamos ver Jean-Paul Sartre, Michel Foucault, Simone de Beauvoir e Jacques Derrida pavimentar esse caminho através de uma ideologia. Várias ideologias, o pós-estruturalismo, a desconstrução. Esse pessoal, o Foucault, por exemplo, era doido de pedra, corria atrás de avião, rasgava dinheiro e mordia a testa. E esse pessoal, eles conseguiram relativizar os absolutos. Não há dia mais noite, nem noite, não há branco nem negro, não há homem nem mulher, não há nada absoluto, tudo é muito relativo. Daqui a pouco começou a se desconstruir o modelo civilizatório que foi edificado sobre uma base fundamental, homem, mulher e filhos. A questão de casamento, de família, essa discussão se homem pode casar com homem, mulher pode casar com mulher, não é uma discussão sobre amor, ou promiscuidade, porque amor é sacrifício, não é promiscuidade. É uma discussão sobre um modelo civilizatório. O que nós temos há 2000 anos, com a vitória do cristianismo sobre o paganismo, segundo Rodney Stark, é a vitória do cristianismo contra o aborto, contra o abuso sexual dos infantes pelos seus próprios pais, a pedofilia. Todos esses expedientes eram naturais no Império Romano. Era difícil você encontrar uma família que você conseguia definir uma genealogia profunda de pai, de avô, de tataravô. Na verdade, 1/3 da população do Império Romano era escrava. Segundo Paul Johnson, o Império Romano tinha entre 50 a 60 milhões de pessoas. Pouca gente, né? E 1/3 de todos esses habitantes do Império Romano eram escravos. Eu estava lá em Éfeso, em Tissadase, na cidade, no cemitério arqueológico na Turquia, e você tem ali as agoras, e naquelas agoras se vendia gente. Seres humanos eram vendidos como coisa, como objetos. Então nós temos um universo muito complicado no Império Romano, onde esses progressistas políticos querem nos levar de volta ao século II. A estratégia é fazer tábula rasa da sociedade e reinventar o mundo, e tudo isso começa com a reinvenção do homem. Nossa, que silêncio aqui hoje. Então a revolução sexual é esse ponto de inflexão que quebra o vínculo familiar, o compromisso, a aliança. Então nós temos os sem compromisso. Essa gente alienada, fácil de conseguir amizade, fácil de destruir amizade, fácil de se decepcionar, fácil de romper relacionamentos, fácil de se conectar, fácil de se desconectar, porque é gente sem cola. Você vai ver essas pessoas com várias experiências sexuais, elas não têm grude, elas não se conectam, é ocitocina, né? Não tem adesivo, não tem laços entranháveis de afetos. Por quê? Porque essa gente cheia de um histórico de rupturas vem normalmente de uma família fragmentada. A grande tragédia, o grande drama da nossa civilização são famílias disfuncionais. Um órfão é muito fácil romper um relacionamento, porque ele já rompeu o relacionamento mais caro para ele, que era na infância, quando ele tem um pai que virou as costas e foi embora. Então, no momento em que ele mais precisava, o homem foi lá e foi embora de casa. Então ele cresceu assim, procurando o norte, procurando um referencial. Meu pai me ensinou a fazer um nó na gravata, eu não esqueço isso. Meu pai me ensinou a colocar um anzol em uma linha para pescar. Meu pai me ensinou a pescar. Essas memórias são muito poderosas. Agora veja um menino que não tem um referencial, porque meninos não podem ser homens até que cresçam no meio de outros homens. Meninos não são homens se crescerem no meio de meninos. Meninos não serão homens se crescerem no meio de mulheres. Meninos precisam de homens. Você acabou de dizer, nós precisamos de homens
que sejam referenciais, homens que sejam modelos, pessoas que nos digam: ei, é por aqui. A minha matéria é liderança. Eu amo essa coisa de liderança, porque liderança é levar as pessoas de um ponto até outro. E se você pensa que está liderando e não tem ninguém seguindo, você só está passeando, dizia John Maxwell. Então nós temos novos modelos familiares. Primeiro, a família monoparental. Lionel Tiger é um antropólogo americano da Universidade de Washington, que escreveu o livro O Declínio dos Machos. O declínio dos machos. Ele fala que o macho está entrando em extinção. Fica que nem um mico-leão dourado. Por quê? Porque existe uma política de destruição dos machos. 40% das novas famílias americanas são monoparentais. Você imagina a tragédia que é isso? 40%, 4 em cada 10 casas, uma criança que nasce não tem um homem em casa. Esses são os índices sociais do Brasil de anos atrás, 39%. A América e a Europa estão vivendo a mesma sina, o mesmo drama, a falta de homens, como o texto que eu li, homens raros, homens que não mostraram para que vieram, sem falar que eles estão se afeminando. Eu não tenho problema com o sujeito que passa creme debaixo do cotovelo. Não disse isso, eu não disse isso aqui. Então, Lionel Tiger disse que em muitas universidades americanas, o primeiro dia de aula é um sabão nos homens como predadores sexuais. Se reúne os homens e as mulheres e dá uma sova nos rapazes. Diz: vocês são sexualmente compulsivos, vocês têm um DNA do estupro. E começa a bater nos garotos. Coitado dos garotos. Sem falar que Lionel Tiger diz que a fertilização in vitro fez muitas mulheres crerem que os homens já não são mais necessários. Então o homem não serve mais nem para reproduzir. E a lei ou a justiça nos Estados Unidos e também no Brasil agora favorece muito mais as mulheres do que os homens. Onde existem conselhos dentro dos governos para assistir as mulheres, e deveriam existir de fato e ainda mais, mas não existem conselhos para assistir os homens. Entenda que os homens estão se matando. Homens se matam mais do que mulheres, homens vivem menos do que mulheres, homens morrem mais assassinados do que mulheres, homens morrem mais de coração do que mulheres. Os homens sofrem, e os homens estão sofrendo, e a sociedade precisa ajudar os homens. Então, Tiger fala sobre essa reinvenção da família, que é uma agenda, porque ao modificar o modelo familiar, você modifica o modelo civilizatório, e que a unidade da sociedade não é simplesmente o indivíduo, é a família. A família é a unidade da sociedade. Então nós temos a união pluriparental, ou mosaico, que é uma nova família com filhos das relações anteriores. Nós temos a união monoparental, formada por um dos pais e seus filhos. Nós temos a união estável, que significa: estou aqui, mas não sei até quando. A união anaparental, que não tem a presença dos pais, é constituída por irmãos ou por primos. E o que eles chamam de poliamor. Poliamor, onde há relações simultâneas, paralelas, com consentimento de todos. É o mesmo que pansexualidade, é fazer sexo com qualquer coisa que se mexe. Senhores, nós estamos voltando ao século II. Nós estamos voltando a todos esses expedientes que fez com que aqueles impérios derretessem. Jesus disse: o meu reino não é desse mundo, porque o meu reino não é de César, meu reino não é de Tibério, meu reino não é de Pilatos, meu reino não é de Herodes. Ele veio edificar o seu reino, e no seu reino, famílias são constituídas de homens, mulheres e filhos. E sem falar nos trisais, agora tem 3 pessoas no relacionamento, ou mesmo sexo com crianças. Essa tentativa de reinventar a sociedade é a promessa de nos levar de volta ao tribalismo. Mães solteiras, por vezes, levam 15 anos para se tornarem avós. Foi mãe com 15 e avó com 30.
Com apenas 30 e poucos anos, temos uma avó, e se suas filhas não conhecerem os pais de seus netos, a avó pode se tornar uma matriarca. Com 50 anos, cuidando dos netos, dos bisnetos, como se fossem seus próprios filhos. O problema dessas castas matriarcais é a condenação óbvia ao subdesenvolvimento socioeconômico. Não existe prosperidade em famílias assim. A contracultura rejeitou a moralidade cristã. E o sistema educacional foi sequestrado pelos progressistas. O diabo colocou as portas do inferno nas universidades. O diabo colocou as portas do inferno na mídia. E nós estávamos chupando o dedo, pedindo um arrebatamento para acontecer. O darwinismo, ou o naturalismo, se tornou uma religião secular. É aquela história de Jonas e a professora. Chega o menino para a professora e fala: professora, que história linda aquela de Jonas, o peixe, 3 dias. A professora diz: meu filho, isso não pode ser verdade. Isso não é um conto de carochinha. E aí ele disse para a professora: mas professora, então quando chegar no céu, eu vou perguntar para Jonas. A professora responde: e se ele foi para o inferno? Ah, professora, se ele foi para o inferno, a senhora pergunta. Nós fomos reduzidos a animais, a hormônios. É a psicologia, o behaviorismo, né? O comportamentalismo, é Pavlov. É a ideia de que a gente é estímulo e resposta. Então, se Deus não existe propósito. Somos todos da mesma espécie, viemos de um acidente cósmico. Estamos aqui presos nessa espaçonave terra, levados por forças fortuitas e casuais. O resultado de não ter propósito é esse ambientalismo radical, que diz que nós somos um vírus, que temos que ser eliminados, e que a masculinidade é tóxica. Qualquer coisa que se pareça com testosterona é tóxico. Mas quem sustenta toda essa infraestrutura, quem entra dentro dos buracos, sobe em cima dos prédios e constrói tudo isso, são homens de valor que sustentam o planeta com a sua força. Quem protege os cães pastores, as ovelhas dos lobos, são os homens. Os homens são aqueles que sustentam uma sociedade, ou que fazem uma sociedade derreter. Então nós temos milhares de crianças nascendo fora da aliança do casamento, expostas ao abuso sexual. Com isso, nós não temos um pai em casa. Ele pode até existir por vezes, mas ele não está em casa. O professor indiano Vishal Mangalwadi diz que a miséria de seu país, a Índia, deve-se ao sistema de castas e à disfuncionalidade familiar. Para ele, diferentemente da Índia, o mundo ocidental, com o casamento monogâmico, deu às mulheres poder exclusivo sobre seus maridos e filhos. Assim, as mulheres fortes nutriam crianças fortes, que se tornam homens fortes, mulheres fortes e produzem nações fortes. Para Vishal, esse é o segredo da prosperidade de nossa civilização. Vishal vai dizer que as mulheres americanas ainda são mais poderosas do que as mulheres europeias. Outro autor, chamado Alex de Tocqueville, autor do best-seller A Democracia Americana, disse que os Estados Unidos se tornaram mais fortes do que a Europa devido à superioridade das suas mulheres. Ele escreveu: certamente de todos os países do mundo, os Estados Unidos é o único país em que o vínculo conjugal é mais respeitado e onde a maior e mais verdadeira concepção de felicidade conjugal foi concebida. Um homem que vive à deriva das suas paixões é um tumor sexual. Eu disse, a unidade de uma sociedade é a família, não o indivíduo. E quando você vê um indivíduo pegando as garotas, fazendo sexo com meninas, engravidando essas garotas, ele é um câncer. Esse rapaz é um câncer. Ele está provocando dor, tumulto e gerando os moleques. Quem são os moleques? São esses rapazes que estão assaltando nas ruas, sem uma visão, sem um limite, sem uma direção e sem uma identidade.
Dr. Miles Monroe dizia que você quer libertar um chefe de uma gangue, dê a ele uma visão. Tudo que eles precisam é de uma visão maior para viver do que o crime. Quantos estão comigo aqui hoje? Eu vou dar dados, espere um pouquinho. Eu tenho quantas horas? Quando um homem dispersa a sua força, eu preciso de um relógio para saber quanto tempo eu tenho. Ele provoca muita dor à sua volta. Quando homens não têm foco na sua energia sexual, física, emocional, eles se tornam um câncer maligno na sociedade. A força de uma sociedade é definida pela masculinidade virtuosa, pelo código dos cavalheiros. 1912, Titanic, 88% dos mortos, homens, mulheres e crianças na frente. Os barcos se enchiam de mulheres e crianças, e os homens esperavam mulheres e crianças serem resgatadas. Havia uma banda tocando, enquanto o navio afundava, a banda tocava, e os homens morriam como homens, e as mulheres e as crianças eram salvas. Menos de um século depois, 1984, US Estônia, mar Mediterrâneo, costa da Grécia, afunda. Os homens se salvam e as mulheres morrem, porque os rapazes atropelaram as donas, a fim de salvar suas vidas, e deixaram as mulheres para trás. O que mudou? Onde estão os homens que, primeiro as mulheres, primeiro as crianças? O feminismo está destruindo a masculinidade. Nós homens fomos feitos assim para proteger a casa. E quando a mulher impede a gente de abrir a porta, de mandar flores, de protegê-las, nós nos tornamos desnecessários. Homens, para ser homens, eles são assim, dominantes, geográficos, são como leões, assim, sentindo o cheiro do perigo. Quando mulheres querem nos impedir de ser homens, nós nos tornamos fracos. E a destruição advém da depravação sexual. Homens que não conseguem conter seus impulsos sexuais são frágeis, não são sólidos, são inconsistentes. Homens se tornam melhores ao se dedicarem pelo bem-estar da família. Eu estive na casa de Lutero, lá em Wittenberg, e Lutero é famoso pela seguinte frase: eu fui monge 10 anos, estou há 1 ano casado com Catarina von Bora, e eu aprendi mais sobre caráter em 1 ano casado do que em 10 anos como monge. A família é a escola do caráter. Sabe o que nos faz gente, seres humanos, decentes? É pegar o carrinho do bebê, colocar o bebê ali e dirigir como se fosse uma BMW, o último tipo. Sabe o que nos faz homens de verdade? É o sacrifício de dizer: eu queria que essa febre saísse dessa criança e entrasse no meu corpo, porque eu amo mais essa criança do que a mim mesmo. Você sabe o que nos faz homens de verdade? É proteger a família, como diz o apóstolo Paulo, a ponto de morrer pela sua esposa, como Cristo morreu pela igreja. Mas a feminista não quer que você envie flores, pague a conta do restaurante. Eu digo lá na igreja que se você sair com uma moça a primeira vez e rachar a conta, acabou. Ela fala para a moça: se livra. Se esse rapaz só quer se divertir, se ele é um play, diversão, boy, menino, suma com esse retardado. E aí você vai ver essa independentona que vai arrumar no máximo um macho de coque, fumador de erva, dono de samambaia e pai de pet.
que a gente tem que entender é que homens e mulheres são diferentes. Estou atrás do relógio. Homens e mulheres são diferentes. A imagem e semelhança de Deus é homem e mulher, e não somente homem, não somente mulher. Quando a Bíblia fala que Deus fez o homem e a mulher a sua imagem, a imagem de Deus é homem e mulher. Então, dois homens não refletem a imagem de Deus, duas mulheres não refletem a imagem de Deus. Um homem e uma mulher é a imagem de Deus. Quantos estão comigo aqui hoje? Deus deu seios às mulheres porque elas são nutridoras, elas carregam todas as pessoas do planeta. Todo ser humano tem uma mãe. Os efeitos colaterais de uma sociedade sem pais são homens feminilizados, por falta de um referencial masculino. Você não sabe ser um homem se não aprendeu a ser um homem como um homem. Warren Farwell escreveu um livro chamado Meninos em Crise. E ele disse justamente que a maior dor de um jovem rapaz é a falta de um referencial masculino. A primeira maior dor é a falta de um referencial masculino dentro de casa. A segunda dor, maior dor de um rapaz, é a falta de um referencial masculino dentro de uma escola, onde ele vai estudar, onde ele tem uma professora, onde tem uma pedagoga, onde tem uma psicóloga, mas não tem um homem, uma referência. E a terceira dor é resultante das outras, é a falta de propósito. Homem sem direção. E quando você não tem uma visão do futuro, você sempre retorna ao seu passado. Kristen Sommers escreveu um livro chamado Guerra contra os Garotos. Conhece esse? Não. E ela vai falar justamente que feministas, mas psiquiatras alienados, estão dopando os rapazes. Já existe até crime, aquele filme do Tom Cruise, o crime nem aconteceu e os rapazes já estão sendo criminalizados por possíveis abusos sexuais. Então o menino é muito agitado, o menino tem muita energia, esse rapaz precisa ser medicado. Eles não querem que os meninos sejam meninos, eles não querem que os meninos se desenvolvam, eles não querem que os meninos subam em árvores, que eles desenvolvam a sua masculinidade. Eles querem simplesmente assassinar a virilidade, emascular, tirar a força de quem nós somos. Mas a Bíblia é um livro sobre pais. Abraão, Isaac e Jacó, os patriarcas. Quando o Sebna, lá na Bíblia, não fez o papel de ser um pai para a sociedade, Deus disse: eu vou tirar de você o seu manto, vou tirar de você o seu cetro, vou tirar de você a sua autoridade e vou dar a Eliaquim, porque Eliaquim vai ser um pai para os moradores de Jerusalém. Senhores, nós precisamos de empresários que sejam pais, que não estão nessa só por causa de dinheiro. Nós precisamos de pastores, nós precisamos de políticos, nós precisamos de homens, psicólogos, que aceitem o chamado de ser pais, de ser uma referência para os sem referência, de serem um apoio para aqueles que vivem tateando. O que nós precisamos entender é que o aborto não é somente o pecado da maternidade. O aborto é o pecado da falta de paternidade. Se o homem quiser ter o filho, o percentual de mulheres que abortam seus filhos é muito mais baixo. Quando o homem se coloca do lado e comparece, e diz: vamos segurar isso junto, as mulheres têm a força que precisam para não cometer esse grande crime, matar os inocentes. Sociedades sem pais geram tolerância de mau comportamento e falta de disciplina. Eu tive um pai forte, às vezes forte demais. Isso é muito bom, porque você se torna forte ao ter uma liderança forte. Pais trazem esse elemento de disciplina, é por isso que a gente fala grosso. Ou não? Ou não? Wade Warren, PhD, presidente da National Fatherhood, publicou um artigo intitulado Os Elefantes e o Homem. Ele conta que no Parque Nacional Kruger,
na África do Sul, os elefantes estavam quebrando o ecossistema. Havia muitos elefantes na savana e eles estavam destruindo tudo. Então eles criaram uma estratégia: vamos pegar os elefantes novos, vamos levar para outro parque. Pegaram os elefantes mais novos, colocaram em outra savana. E o que aconteceu? Eles notaram que os animais estavam amanhecendo mortos nesse novo parque. Até rinocerontes estavam amanhecendo mortos. E eles diziam: o que pode matar um rinoceronte? Colocaram vídeos, câmeras, para descobrir o que estava acontecendo. E descobriram que os elefantes estavam raivosos, violentos, matando até mesmo rinocerontes. E eles pensaram: precisamos modificar isso. Vamos trazer os elefantes mais velhos e vamos misturar aos mais novos. Imediatamente se notou que os elefantes novos se acalmaram. O resultado do estudo do Dr. Wade é que elefantes não sabem ser elefantes se não crescerem do lado de outros elefantes mais velhos. Um elefante bebê, um elefante novo, precisa de um elefante adulto para saber o que significa ser um elefante. O Dr. Wade mostra por dados que homens não sabem ser homens se não crescerem ao lado de outros homens. Porque 75% a 90% dos presos americanos e do resto do mundo cresceram sem um pai. 63% dos jovens que se matam são de lares sem um homem. 85% das crianças que apresentam transtorno de comportamento vêm de lares sem um pai. 80% dos estupros de lares sem pais. Ao remover os pais de uma casa, a sociedade adoece. O nosso problema é um problema de pais. Senhores, a solução para a sociedade está aqui dentro. Homens de verdade, que vão abraçar as implicações de ser homens e assumir suas responsabilidades. O sociólogo americano Patrick Moynihan, que foi secretário adjunto do trabalho do governo do Lyndon Johnson, publicou em 1965 o relatório Moynihan, que concluiu que a ausência da família nuclear, pai e mãe, é a causa das raízes profundas da pobreza negra nos Estados Unidos. É claro que os progressistas protestaram. Contudo, o que Moynihan vai dizer é que a miséria não tem cor nem raça. A miséria tem um motivo: famílias disfuncionais. Os homens negros estavam virando as costas e deixando seus filhos à mercê de uma criação sem futuro ou com somente suas mães. Se você tirar o pai de casa, você prejudica a capacidade do filho de se relacionar com a sua masculinidade interior. Homens e mulheres não são iguais. Numa sociedade sem pais, os homens não reproduzem um modelo de sustentar e liderar uma família. Eles não viram uma liderança que trabalha e que chega em casa e é um provedor. Eles não viram um protetor. Eles então rejeitam o casamento. Eles não estão preparados para uma mulher porque são meninos e não homens. Mas cure o menino e o homem aparecerá. Meninos desistem quando falham. Homens simplesmente continuam. Meninos esquecem dos pais. Homens honram seus pais. Meninos querem mulheres. Homens querem uma mulher. Meninos são orgulhosos quando deveriam ser humildes. Homens são humildes quando poderiam ser orgulhosos. Meninos culpam os outros. Homens assumem a responsabilidade por suas ações. Meninos procuram afirmação externa. Homens não se importam com o que os outros pensam. Meninos contam mentiras brandas. Homens dizem a verdade, não importa quem ofenda. Meninos vivem para o fim de semana. Homens vivem para a semana inteira. Meninos desejam gratificação instantânea.
homens pensam no futuro. Meninos são arrogantes, homens são confiantes. Meninos sabem tudo, homens aprendem com tudo. Meninos são possessivos, homens são protetores. Meninos guardam rancor, homens perdoam. Meninos estão sempre falando, homens falam quando têm algo a dizer. Meninos são legais, homens são gentis. Meninos evitam conversas profundas, homens procuram conversas profundas. Meninos fazem muitas promessas, homens cumprem suas promessas. Meninos dizem eu te amo, homens simplesmente provam seu amor por meio dos seus sacrifícios. Meninos querem gastar dinheiro, homens querem ganhar dinheiro. Meninos querem ser homens, homens querem ser cavalheiros. Meninos provocam brigas, homens brigam quando têm que lutar. Meninos perdem a paciência, homens têm raiva justificada. Meninos são superficiais, homens são vulneráveis. Meninos esperam pelo futuro, homens criam o futuro. Quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, pensava como menino. Quando cheguei a ser homem, desisti das coisas próprias de meninos. Se você quiser destruir uma sociedade, destrua os homens. É a reinvenção do homem. Hoje querem acabar com o melhor amigo na escola, porque é preconceito com os que não têm amigos. Querem proibir você de sorrir e mostrar seus dentes, porque é preconceito contra quem não tem dentes. Eu tinha dito isso uns 10 anos atrás. O bolo da nega maluca agora é o bolo afrodescendente com distúrbios psiquiátricos. Querem acabar com o pódio do primeiro lugar, porque deixa triste quem não conseguiu vencer. Senhores, cancelaram os 7 anões, e a Branca de Neve é latina. Pudera. Há uma parte do meu livro que eu falo sobre por que homens não crescem, porque eles são zangados, porque eles são dengosos. Nada tão terrível como um homem mimizento, né? Porque eles são professorais, é o mestre. Porque eles são dunga, não sabe treinar um time de futebol. E não fala, né? Precisamos de pais e precisamos de mães. Senhores, mulheres não querem ser tratadas como deusas. Elas desprezam um homem que são capazes de dominar. Nada mata mais a atração de uma mulher por um homem do que a carência. Somente mulheres muito inseguras se contentam em viver uma relação de dominância sobre o cônjuge. Um relacionamento de controle e manipulação com o tempo se torna insustentável. Isso ocorre tanto com homens tiranos como com mulheres dominadoras. Mulheres não desejam ter ao seu lado um ser suplicante que implora amor e rasteja por elas. Mulheres desejam ter um rei e não um escravo. Ela deseja participar de uma história épica ao lado de um grande homem. Como dizia John Eldrick no seu incrível livro Coração Selvagem, todo homem precisa de uma aventura para viver, uma guerra para lutar e uma mulher para proteger. O Eldrick estabelece os 6 estágios do desenvolvimento da masculinidade, mas eu acho que o meu tempo acabou. 15 minutos, vamos orar esses 15 minutos, amanhã eu vou falar mais. Fique de pé. Se eu entrar em outro tópico aqui, vai demorar uma meia hora, então eu não quero romper. Já viu aquela história do faraó? O pastor está pregando e tem lá o líder da congregação dizendo, faraó! Ele olha para trás no meio da mensagem, continua a pregar, faraó! Continua a pregar, faraó! O que foi? O senhor está passando mal? Não, faraó, deixa meu povo ir. Abraça seu irmão do seu lado, aí do seu lado, antes que alguém diga que eu tenho que liberar vocês. Nós temos um trabalho difícil para fazer. É um estudo que mostra
No Brasil, os homens chegam ao amadurecimento com 45 anos. Imagine, um homem deixa de ser menino com 45 anos. Quando deixa de ser menino, né? Aí você tem os caras com crise de meia-idade. Você sabe o que é um cara com crise de meia-idade? Chega nos 45 e faz uma tatuagem. Aí deixa o cabelo assim, 45, aí se reinventa. Olha, ninguém me falou nada aqui não, tá? A crise de meia-idade é um negócio terrível, porque agora ele quer ser um playboy, quer ser... E se a mulher não entrar nessa coisa de academia e também malhar, é melhor você ficar com a barriguinha. Porque isso é certeza de confusão. Arranca teu olho fora. Você sabe o que é a grande tragédia hoje na masculinidade? São pixels venenosos. Quando você se apaixona por uma tela com imagens pornográficas. Então você tem uma descarga de dopamina e seu cérebro fala assim: você está liberando demais isso, eu vou fechar seus receptores, porque tem alguma confusão acontecendo dentro de você. Então vai ser necessário uma dose maior de... Essa coisa de homem nua não dá mais, eu preciso de ver uma coisa mais violenta. Alguém disse que a pornografia é a mãe de todos os crimes sexuais. O que você pensa? Onde começou um médico que anestesiava suas pacientes e quando elas estavam dormindo começava a violentar cada uma delas? Como você acha que começou a história desse homem? Então o mundo sem essa dopamina fica cinza e você precisa de mais e mais. Você precisa agora de 8K, imagem em definição absoluta, e aí você fica mole, literalmente mole, impotente sexual, porque o sexo natural não lhe dá mais prazer. O comum, o cotidiano, é uma coisa assim. Então você precisa de mais droga. A pornografia vicia mais do que a heroína, do que a cocaína. E todo o processo de libertação de uma droga desse jeito precisa de um amigo. É dizer, eu sou um dependente e preciso ser vigiado e acompanhado, e preciso de alguém para me dizer como é que você está. Feche seus olhos hoje. Eu quero que você pense bem hoje. Faça uma leitura completa. Tenha um quadro, uma big picture da sua vida, a sua história, seu tratamento com sua esposa, seu relacionamento com seus filhos, seu sacrifício na igreja, seus recursos, como você está focando a sua energia. Eu quero que você pense hoje, que você veio aqui para começar algo. Esse encontro para você é um ponto de inflexão, é o início de uma jornada de recuperação da sua identidade interior, do ser doente, da pessoa que você nasceu para ser. Sim, do leão que ruge, da bravura, da coragem e do cordeiro que chora, o quebrantado, o contrito. Deus não desprezará. Essa coisa de saber ser forte na hora certa e saber ser frágil e vulnerável quando o momento exige. O cordeiro e o leão. E que Deus te dê essa expertise
essa habilidade, essa sensibilidade. Que Deus ative o seu DNA hoje, acorde as coisas dormentes, desperta o dom de Deus que é em ti pela imposição das minhas mãos, e que você se liberte dessas cadeias e mentiras que você acreditou, esses acordos ímpios que você fez. Jó disse: fiz uma aliança com os meus olhos, como poderia colocá-los em uma virgem? Hoje você vai sair daqui com votos, com alianças com Deus. Você vai procurar ajuda com os pastores, com os amigos, e você vai dizer: eu preciso me libertar. E você somente tem poder sobre aquilo que você confessa. O que encobre as suas transgressões jamais prosperará, o que as confessa e deixa encontra misericórdia. Você tem poder, é catártico. Essa é uma das boas coisas da psicanálise, é catártico. O que você fala, diz a Bíblia: confessai os vossos pecados uns aos outros para serdes curados. Curados. Você confessa a Deus para ser perdoado, mas você confessa aos irmãos para ser curado. Encontre amigos. Eu quero terminar dizendo que a grande construção de uma fraternidade, de um homem, é um relacionamento a longo prazo com outros homens. Amigos de datas, de décadas. Você precisa de amigos verdadeiros e não de amigos virtuais. De amigos que confrontem você, que inspiram você a ser melhores, e não amigos que se juntam a você para fazer as coisas erradas. Não é amigo de boteco, de porta de bar, não é amigo de aventuras, não é amigo de promiscuidade. Você precisa de modelos e de referenciais, como eu preciso, como todos precisam. E hoje eu quero ativar dentro de você o que você foi desenhado para ser, quem você é, e que as cadeias que prendem sua mente, que essas sinapses tortas, que essas mentiras tóxicas, que esses venenos na alma, que esses nós que prendem você, dentro de você, na promiscuidade, ou nessa latência homossexual, fruto de um abuso, ou fruto de uma dominância, ou fruto de qualquer outra coisa, você é livre, você é de Jesus, e você é homem, e você será tudo aquilo que foi desenhado para ser, e a sua virada começa aqui. Você é um provedor que vai alimentar sua família, vai suprir e vai construir as próximas gerações. Você é um protetor, um homem que vai ter saúde e força para lutar, para enfrentar inimigos, para fazer a diferença na história. Você é um criador de ideias, de oportunidades, de possibilidades. Você é um modelo, um arquétipo, um referencial. Que Deus cele você, confirme você, estabeleça você, honre você, que as suas obras sejam confirmadas, a obra das suas mãos, que Deus ponha as mãos dele nas suas mãos e faça com você o que você vai fazer. Confirma a obra das nossas mãos, Senhor. Essa noite nós apresentamos a Ti todos esses incríveis homens, com todos os conflitos que cada um de nós sabemos que temos, porque somos seres bifurcados, seres quebrados, que foram caídos, mas que em Cristo foram redimidos, transportados do império das trevas para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção, a remissão dos pecados, e Ele nos fez idôneo a parte que nos cabe da sua herança nos santos, na luz. E que hoje a luz que há em você brilhe, Cristo em você, a esperança da glória maior. O maior em você vivifique cada célula mortal do seu corpo, ative a resistência contra toda doença emocional, mental, espiritual, toda opressão, todos os demônios que resistem em você. Resistir ao diabo e ele fugirá de você. Hoje se levante. A palavra homem significa isso, estar de pé e olhar para cima. Se levante, Ezequiel, põe-te de pé e eu falarei contigo. Deus está dizendo: se levante hoje e seja um homem que pisa nos altos da terra.
Disse Deus: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra, dominai-a. Eis que vos dei autoridade para pisardes sobre serpentes e escorpiões, sobre todo o poder do inimigo, e nada absolutamente vos causará dano. Ide por todo o mundo e fazei discípulos de todas as nações. Receba a grande comissão e receba o poder do Espírito Santo para ser testemunhas em Londrina, no Paraná, no Sul, no Brasil e nas nações. Receba a capacitação para viver uma vida poderosa, uma vida extraordinária, uma vida exponencial. Então enche o seu peito e dê o maior grito que você puder dar essa noite.